Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui e hoje a gente vai falar sobre momentos. Então o que é um momento, pessoal? Momento é um negócio que as pessoas se confundem um pouco no começo, não é todo mundo que entende direitinho o momento. Mas momento é o seguinte, ele é como se fosse uma força, então a gente fala que ele é um esforço, mas ele é um esforço no sentido da rotação. Tá certo? Porque a força, se você pensar, a força ela empurra, é no sentido da translação, é um movimento reto, tá vendo? E o esforço? O esforço é no sentido da rotação. Então o melhor exemplo que a gente tem aqui para representar isso é a nossa boa e velha chave de fenda. Essa aqui na verdade é uma chave Phillips, né? Mas o que eu faço com a chave de fenda? Eu faço força? Eu empurro assim? Não. Eu faço um movimento de rotação. Este movimento de rotação aqui, quando eu faço, entre aspas, força nesse movimento de rotação, quando eu faço esse esforço de rotação, eu estou aplicando um torque ou um momento. Torque e momento é a mesma coisa. A gente está aplicando um torque na minha chave. Então, eu estou provocando a rotação. É um esforço no sentido da rotação. Tá? E tem vários torques que eu posso aplicar. Olha só que interessante. Eu posso aplicar rotação usando corretamente a chave, nesse sentido aqui, mas eu também posso provocar rotação neste sentido aqui, ou eu posso provocar rotação neste sentido aqui, tá certo? Tem vários sentidos que eu posso provocar rotação. Então, o que isso representa? Isso representa que um momento, ou um torque, ele é uma grandeza vetorial. Por que ele é uma grandeza vetorial? Porque ele tem intensidade, certo? Ele tem direção. O que é a direção do torque? É a linha em torno do qual eu estou provocando a rotação. Então aqui, ó, eu estou provocando um torque em torno desta linha aqui da chave, da linha que está passando pela chave. Mas eu podia fazer isso aqui também, ó. É um torque inclinado, não tem problema nenhum. Um torque na vertical, não tem problema nenhum. Então o torque ele tem direção. E o torque ele tem sentido também. Olha só que coisa incrível. Eu posso aplicar um torque nesta direção ou sobre a mesma reta base na direção oposta. Então ele tem sentido, ele é uma grandeza vetorial e a gente vai representar torques como grandezas vetoriais. Para representar essas grandezas, a gente vai usar algumas coisas, por exemplo, a regra da mão direita. Eu não gosto de fazer a regra da mão direita assim, porque eu me confundo, né, com os dedos, como é que tem que ser. Eu prefiro fazer a regra da mão direita assim, ó. Então, qual que é a primeira coisa que você vai ter que pensar para fazer a regra da mão direita assim? Você vai ter que utilizar a sua mão direita. Incrivelmente, tem pessoas que fazem a regra da mão direita com a mão esquerda e aí o resultado dá errado. Por isso que é a regra da mão direita. Como que funciona a regra da mão direita desse jeito que eu vou mostrar para vocês? Olha só, a rotação ela vai ser aplicada pelos meus dedos. Então, no sentido dos meus dedos aqui, aplicando a rotação, para que direção que essa rotação vai apontar? Para a direção do meu dedão. Então, olha só, com a minha chave de fenda, eu vou botar a minha mão sobre a chave de fenda e o meu dedão está para cá. Então, se eu estou fazendo a rotação no sentido dos dedos, esse momento ele é positivo no sentido do meu dedão. Se eu estou fazendo a rotação ao contrário aqui, olha só, rotação nesse sentido é rotação assim, tá certo? Então, girando no sentido dos meus dedos, esta rotação que eu estou aplicando é positiva no sentido do meu dedão. Então, a gente vai usar essa regra da mão direita, ó. Rotação positiva, sentido do dedão. Rotação positiva, sentido do dedão. Dá para entender? Vamos lá para a lousinha agora que a gente tem bastante coisa para explorar sobre os momentos. Então agora a gente já sabe o que é um momento e a gente precisa, da mesma forma que as forças, fazer uma continha com os momentos. Como que eu faço conta com o momento? Bom, esse momento que a gente viu aplicando aí a chave de fenda, ele é um momento que a gente chama de momento livre. É um esforço de rotação que eu estou aplicando em um ponto do meu corpo. Beleza, esse esforço de rotação, ele é uma grandeza vetorial e ele respeita a regra da mão direita, como a gente já viu. Então, o meu momento, se ele for um momento vetorial, ele vai ser representado como uma componente de momento na direção x, uma componente de momento na direção y e uma componente de momento na direção z. Ok, essa é a representação vetorial de um momento. E eu consigo fazer todas as operações que eu consigo fazer com vetores com os meus momentos.
Por que a gente estuda momentos? Primeiro porque são um esforço muito importante que atua no corpo no sentido da rotação. Em segundo, porque eu consigo estudar os momentos olhando para os momentos aplicados no corpo, os momentos livres aplicados no corpo, mas não só para eles. Por que não só para eles? Porque uma força, ela também gera momento. Isso é muito importante você saber. Como que uma força gera momento? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar num corpo aqui, ó. Esse meu corpo, ele tá assim, ele vai ser como se fosse uma viga aqui, ó. E essa viga, ela tá presa por um pino aqui, ó. Tá certo? Então ela pode girar em torno desse ponto aqui que eu vou chamar de O. Ela pode girar em torno do ponto O aqui, ó. Aí eu consigo aplicar uma força nessa viga. Então eu vou vir aqui e vou aplicar uma força F aqui nesse ponto dessa viga. Então essa força F vai causar uma rotação dessa viga em torno desse ponto O. Bom, peraí, eu tenho um esforço causando uma rotação. Se eu tenho um esforço causando uma rotação, eu tenho o quê? Eu tenho um momento. Bom, e agora? Eu tenho uma força e eu estou olhando para o momento. Como que funciona o momento gerado por essa força? Para saber como funciona o momento gerado por essa força, eu tenho que primeiro escolher um ponto de análise, né? Um ponto em torno do qual eu vou estudar essa rotação provocada por essa força. O meu ponto de análise aqui é o ponto O, porque a viga vai girar em torno do ponto O. A gente sabe disso. Então, nada mais comum do que eu utilizar esse ponto O como ponto de análise. Eu vou pegar essa força aqui e eu vou traçar a reta base dessa força. Então, tracei a reta base da minha força aqui. Agora, olha só a jogada. Eu vou pegar a partir do ponto O e eu vou traçar uma segunda reta base, e isso é muito importante. Essa reta base ela tem que ser perpendicular com a reta base da força F. Então, eu não vou traçar qualquer reta, não vou traçar uma reta assim. Ela tem que ser perpendicular. Então, tá aqui, ó. Tem que fazer um ângulo de 90 graus. E ok. Esta reta horizontal aqui é a nossa reta perpendicular à reta base da força. Então tem um ângulo de 90 graus aqui e ela vai até o ponto O. Beleza. A distância entre esse ponto O e esse ponto de intersecção entre essas duas retas aqui é uma distância extremamente importante. Eu vou chamar essa distância aqui de B. Por que B? Porque essa distância aqui ela é conhecida como o braço da força F, tá certo? Então essa força F aqui, ela vai gerar um momento em torno do ponto O, né? Repara, o braço é medido do ponto O até esse ponto aqui. Então o momento da força F em torno do ponto O, que eu vou chamar de MF, ele é dado pelo produto entre a intensidade da força F, lembrando que essa força aqui é um vetor, e quando eu escrevo apenas F, eu estou falando sobre a intensidade da força F, isso aqui é um número, multiplicado pelo braço da força B. Legal? Então, olha só, o momento gerado pela força F em torno do ponto O, ele é a intensidade da força F que multiplica o braço B. Então, essa força F aqui, ela me gerou um momento em torno do ponto O. Ela tem todo o efeito de força sobre esse corpo aqui, ela é a força F, e ela também gera esse momento MF em torno do ponto O. Uma força ela pode ter os dois efeitos, o efeito de força e o efeito de momento. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Aí tem uma coisa interessante. Por exemplo, se eu pegar esse mesmo corpo aqui, eu vou redesenhar ele, mas agora eu vou redesenhar ele em pé. Então tá aqui, ó. Tá aqui o meu corpo. Tá aqui o ponto O. Tá aqui a força F.
Belezinha. Bom, a gente sabe que esta força F, ela vai provocar um desequilíbrio no meu corpo, né? Então, meu corpo estava aqui quietinho, se eu aplicar essa força F para a esquerda, esse corpo vai tender a girar para a esquerda. E o que eu posso fazer para equilibrar isso aqui, para esse corpo não girar? Eu posso colocar uma outra força F no sentido contrário dessa força F aqui. E aí eu vou fazer algo que parece estranho, mas que vai render alguma discussão interessante. Eu vou colocar essa outra força F aqui, ó. Olha só que interessante. Vamos pensar num problema de bloquinho, que todo mundo está acostumado. Se eu tivesse um bloquinho e colocasse uma força F aqui e uma força F de mesma direção e sentido contrário ali do outro lado, então se eu fizesse isso aqui, ó, todo mundo é capaz de falar para mim que esse bloquinho aqui está em equilíbrio, que ele está estático. Por quê? Porque essa força F da esquerda cancela a força F da direita. Eu estou aplicando duas forças na mesma direção, em sentidos opostos, elas se cancelam e o bloquinho fica parado. Beleza. Agora, nesse caso aqui desse cabo aqui, ó, dessa viga aqui que eu desenhei na vertical, eu tenho também duas forças F, elas têm a mesma direção, porque elas estão sobre retas bases paralelas, e elas têm sentidos opostos, e elas têm a mesma intensidade. Só que o que acontece? Elas não estão aplicadas sobre a mesma reta base, elas estão aplicadas sobre retas bases paralelas. E aí, o que acontece? Bom, acontece que para eu equilibrar essa viga aqui, para eu fazer com que ela fique parada, eu tenho que analisar duas coisas. Eu tenho que analisar a soma das forças e eu tenho que analisar a soma dos momentos. Tá? Não é só a soma das forças que vai ser importante para a gente, a soma dos momentos também vai ser importante. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Essa força F de baixo aqui, vamos dizer que ela está a uma distância A do ponto O aqui. E essa segunda força F aqui, ela está a uma distância da primeira força F, que eu vou chamar de D. Legal? E eu vou fazer a somatória do momento que essa primeira força F gera em torno do ponto O, com o momento que a segunda força F gera em torno do ponto O também. Como que a gente vai fazer essa somatória de momentos? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar o meu eixo cartesiano aqui. Então, para cá, eu vou ter o eixo X. E para cá, eu vou ter o eixo Y. Certo? E como que a gente vai adotar o sentido das rotações positivas neste problema e no restante do curso inteiro? A rotação positiva, o momento positivo, ele vai obedecer à regra da mão direita de x para y. Então, olha só, momento positivo ele vai ser um momento neste sentido aqui, ó. E isso vai ser um momento positivo. Essa rotação, que é uma rotação que quando eu aplico com a minha mão direita, o meu dedão está saindo do plano, está saindo da folha, está saindo da tela aqui. Então, isso daqui para a gente é rotação positiva, tá? Então, se eu for fazer só a somatória dos momentos em torno do ponto O que vai acontecer? Somatória dos momentos em torno do ponto O. Esta primeira força aqui, ela gera um momento em torno do ponto O, que é dado pela intensidade dela, F, que multiplica o braço, que é a distância dessa reta base com relação ao ponto O. Essa distância é dada por D mais A. E este momento é positivo porque ele provoca uma rotação neste sentido aqui que a gente definiu como sentido positivo do nosso momento. Qual que será o sentido negativo do momento? Vai ser uma rotação contrária a essa rotação aqui, ó, que é provocada justamente por essa segunda força F,
Então essa segunda força F, ela provoca uma rotação que tem o sentido contrário do positivo que a gente adotou aqui, então vai ser o sentido negativo, então eu já sei que esse momento é negativo. A intensidade dessa força é F e o braço dessa força é A. Então aqui eu tenho F que multiplica D mais A menos F que multiplica A. Fazendo passo a passo, aplicando a distributiva aqui eu tenho FD mais FA menos FA. Se eu cancelar esses FAs aqui, eu vou ter F que multiplica D. Então, olha só que bacana. Esse conjunto de forças aqui, ele não equilibra esse corpo em torno do ponto O, porque a somatória dos momentos em torno do ponto O teria que dar zero, né, que é o momento resultante, e não deu zero. Esse momento aqui deu F, que é diferente de zero, que multiplica D, que é diferente de zero. Então, não dá zero. Legal. Mas o que mais? Repara que quando eu aplico duas forças dessa forma aqui, ó, duas forças de mesma intensidade, retas bases paralelas e sentidos opostos, o que acontece? Eu estou aplicando, na verdade, sobre esse corpo aqui, um momento, que é esse momento MO, e esse momento MO, ele é dado pela intensidade das forças, que é F, que multiplica a distância entre as retas bases das duas forças D. Repara que ele não depende da distância A. Então eu poderia ter pego essas duas forças com uma distância D uma da outra, eu poderia ter aplicado essas duas forças em qualquer ponto desse corpo, desde que a distância entre elas seja D, que o momento gerado por essas duas forças seria exatamente o mesmo momento. Olha só que interessante, exatamente o mesmo momento. Então, quando você for pensar em um momento, você pode pensar que esse momento é dado, por exemplo, por um par de forças, e esse par de forças está separado por uma pequena distância. Esse par de forças aqui, separado por uma pequena distância, é referenciado por alguns livros como um binário. Tem autor que chama momento de binário e tem autor que chama esse par de forças como binário. Tá? Então, binário, momento, torque, é tudo a mesma coisa. Tá? É um esforço de rotação e a gente consegue representar esse esforço de rotação com duas forcinhas separadas por uma distância aí conveniente para você gerar o seu momento. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês e um grande abraço.